e mais de 1.000 militares dos Estados Unidos serão mobilizados para o Oriente Médio nos próximos dias, em meio à guerra contra o Irã. São paraquedistas de uma divisão do Exército Americano. Diego Pavão, o pesadelo do MAGA se confirmou. A gente tinha os mais radicais trumpistas não querendo uma participação dos soldados americanos. Donald Trump decidiu dobrar a aposta e agora nós teremos mais soldados americanos no Oriente Médio. Isso mostra que ele tem tentado dar razão para uma guerra que já não tem mais justificativa. Pois é, Uribe, pode ser um indicativo de que essa guerra não está exatamente perto do fim. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Bastidores em Casa. E é interessante também destacar o timing dessa decisão de enviar esses militares para o Oriente Médio, porque ao mesmo tempo Donald Trump está tentando negociar com o Irã, ou seja, ele diz que está disposto ao diálogo, ao mesmo tempo ele fala, olha, se esse diálogo falhar, temos aqui mais tropas para continuar esse conflito. Essa é uma decisão que partiu do exército americano. Claro, a gente teve baixas dos americanos nessa guerra, poucas, mas ainda assim baixas nesses ataques do Irã contra países do Golfo. E agora a gente vai ter 1.000 tropas adicionais. A gente não sabe ainda o destino exato dessas tropas. A gente sabe que elas não vão atuar em solo no Irã, mas vão ser colocadas em países aliados dos Estados Unidos, ali na região do Golfo Pérsico, países como Kuwait, Bahrein, Catar e Emirados Árabes. Bom, vamos entender qual é essa divisão do Exército que foi destacada para ser essa tropa adicional que vai ser enviada ao Oriente Médio. A gente está falando da 82ª Divisão Aerotransportada do Exército dos Estados Unidos. É um efetivo imenso que conta com um total de 18.000 paraquedistas. Apesar desse nome paraquedistas, eles não vão chegar de paraquedas, não se espera que eles cheguem de paraquedas ao Oriente Médio exatamente, mas eles podem ter essa habilidade, têm essa habilidade, vão chegar de avião e vão pousar muito provavelmente em alguns países ali aliados dos americanos, como eu disse. Apesar deles serem uma divisão aerotransportada, eles não fazem parte da Força Aérea Americana, tá? Eles fazem parte do Exército Americano. É uma tropa, aliás, um conjunto de tropas que pode ser mobilizado em até 18 horas. Isso é um tempo recorde, isso envolve uma logística impressionante que é feita em tão pouco tempo. Nenhum outro país do mundo consegue deslocar tantas tropas tão longe de casa em tão pouco tempo. Para a gente ter uma ideia, são soldados que dormem praticamente de prontidão, são acionados e no momento que são acionados tem mais ou menos 2 horas para se apresentarem a lideranças, se equiparem e entrarem no avião com destino a algum conflito no mundo. Nesse caso, o Oriente Médio. Vale a pena lembrar que os aviões podem ser reabastecidos em pleno ar, por isso que eles podem chegar tão rápido nesses locais. Eles ficam baseados lá na Carolina do Norte, nessa base chamada Fort Liberty. É considerada a maior base militar do mundo em termos de população militar, tá? São 50.000 militares na ativa nessa base na Carolina do Norte, entre os quais estão esses da 82ª Divisão Aerotransportada do Exército dos Estados Unidos. É praticamente uma cidade militar autossuficiente. Ela é anexada a uma pista de pouso, ou seja, eles têm todo o acesso para entrar em aviões e conseguirem embarcar super rápido, por isso essa mobilização tão importante. E eles atuaram em conflitos muito importantes na Guerra do Vietnã, no Iraque e também na retirada de tropas americanas lá no Afeganistão, mais recentemente em 2021, quando o Talibã tomou o poder e as tropas americanas, as forças americanas, acabaram saindo naquela que foi uma uma retirada muito atrapalhada, né, como é considerado até hoje, lá de Cabul. Uribe. Uma das melhores tropas do mundo, mais paramentadas, mais preparadas. A grande questão é que a gente tem observado, e os próprios republicanos eles confessam isso, que Donald Trump perdeu o controle. Nos outros conflitos, ele ainda sabia o que estava fazendo. Agora ele esperava que toda a comunidade internacional ajudasse a reabrir o Estreito de Hormuz. Não ajuda. E aí ele envia as tropas agora fazendo uma participação direta. Não é mais uma guerra tecnológica de aviões e drones. É uma guerra de americanos e isso pode causar uma insatisfação imensa, principalmente do MAGA, que apoia Donald Trump. É para a gente observar exatamente como vai ser essa eleição de meio de mandato. E o Diego Pavão
vai fazer essa cobertura e vai nos ajudar a entender se Donald Trump vai ter vitória ou derrota nas disputas legislativas. Diego, obrigado pela colaboração e pela participação.